Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e seja sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento através das redes sociais, através do YouTube. É com grande alegria que nós estamos aqui nesse momento com o intuito de louvar e adorar ao nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, não há outro além dele, Deus forte e poderoso, Deus misericordioso, Deus que escuta o clamor dos aflitos. E nesse momento, iniciando esse momento de adoração, de devoção ao Senhor, nós queremos ler aquilo que está escrito na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos convidar você nesse momento a orarmos ao Senhor, a clamarmos pelas suas misericórdias, a exaltarmos o seu nome através da oração, desse meio de graça que Ele nos concede, por meio do qual nós nos achegamos a Ele. Então ore conosco nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós cremos que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Não existe outro além de Ti, ó Pai, Deus vivo, Deus que tem olhos que enxerga, Deus que tem ouvidos que ouvem, Deus que a Sua mão não está agravada, que os Seus ouvidos não estão agravados para que não possa salvar, a Sua mão não está encolhida. Nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor Deus que pode salvar, o único que pode ouvir o clamor daqueles que estão necessitados, daqueles que estão aflitos, das nações que se encontram perturbadas. Ó Senhor, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, e nós adoramos ao Senhor, nós proclamamos as Tuas maravilhas, nós dizemos que o Senhor é santo e que não há outro além de Ti, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor reina pelos séculos dos séculos. Ó Senhor Deus, Tu és grande em poder, a Tua mão é gloriosa, o Teu braço é majestoso, o Senhor pode todas as coisas. Operando o Senhor, quem impedirá? Nós adoramos ao Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor, reconhecendo que no Senhor está a misericórdia, e que do Senhor vem o nosso socorro, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, que o Senhor é o nosso castelo forte, a nossa espada e o nosso escudo, como foi cantado, ó Pai, durante o período da Reforma Protestante, e a Tua igreja continua cantando. O Senhor é o nosso castelo forte, o Senhor é a nossa espada, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é aquele que nos protege, que nos livra do mal, o Senhor é aquele que reina pelos séculos dos séculos. Nós adoramos ao Senhor, Pai amado, e rendemos graças porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, e clamamos ao Senhor que o Senhor mesmo, ó Pai, com Teu Espírito, o Senhor invada os lares do nosso país com o poder da Tua palavra, que em nome de Jesus os governantes, ó Pai, do nosso país reconheçam que só o Senhor é Deus e que eles mesmos precisam dobrar-se diante da Tua soberania. É o que nós clamamos, ó Pai amado, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento com um cântico que diz: que digno é o Cordeiro
que foi morto, que santo, santo Ele é. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons e trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A palavra do Senhor nos diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7,
Versículo 14. Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós iremos cantar um cântico que expressa essas palavras da Bíblia, da palavra do Senhor nesse momento. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A sua terra. Cante conosco. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra. É tempo de buscar ao Senhor e o invocar enquanto está perto de nós, quando está perto de nós. É tempo de buscar ao Senhor e o adorar, e o adorar. É tempo de buscar ao Senhor e o invocar enquanto está perto de nós, quando está perto de nós. É tempo de buscar ao Senhor e o adorar. O Senhor nos abençoe. A palavra do Senhor nosso Deus é poderosa. A palavra do Senhor nosso Deus é aquilo por meio do que a igreja do Senhor está fundamentada. Nós estamos fundamentados na palavra do Senhor, que é o próprio Cristo. E nesse momento nós estaremos nos deleitando naquilo que o Senhor tem a nos dizer em sua palavra, especificamente naquilo que está escrito no livro, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 3. Nós estaremos refletindo acerca daquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer nesse dia, naquilo que está compreendido entre os versículos 13 ao versículo 21. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem havidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Ore conosco nesse momento, rogando a graça do Senhor e a direção do seu Espírito, a iluminação que Ele nos concede para compreendermos a sua palavra, que Ele nos ajude nesse momento. Senhor Deus, Tu és o Deus vivo. Ó Pai, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é majestosa, a Tua palavra, Senhor Deus, é viva e eficaz. Ó Pai, eu sou um homem fraco, sou um homem muito simples, muito pequeno, mas nós cremos no poder da Tua palavra. Ó Pai, não há homem que consiga transformar os corações. Eu mesmo não conseguiria por mim mesmo transformar o meu coração, mas a Tua palavra é poderosa para transformar, Senhor Deus, os nossos corações, para desvendar os nossos olhos, para contemplar as maravilhas da Tua lei. Nós clamamos ao Senhor nesse momento, ó Pai, que nos ajude, que nos ilumine com Teu Espírito, que nos vivifique pelo poder que há na Tua palavra, ó Senhor. E a Ti, tão somente a Ti, seja dada a honra, a glória, o louvor e toda a exaltação, ó Pai, pois tão somente o Senhor é digno da adoração. Em nome de Jesus, Pai amado, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Amém, meus queridos. É impressionante a história de algumas batalhas travadas na história da humanidade. De modo geral, essas batalhas, as guerras que são travadas, elas são travadas a fogo, são travadas com muito sacrifício, com muita dor, com muita luta. E aqueles que sobem no pódio da vitória, das guerras que são travadas, das batalhas que são travadas, dos conflitos que são travados entre os homens, são aqueles que se apropriam da força e subjugam os seus inimigos. São aqueles que humilham os seus inimigos, que saqueiam as suas cidades, que ateiam fogo em suas cidades, que levam cativos os seus habitantes. É desse modo que os poderosos deste mundo, eles vencem as suas batalhas e bradam o seu grito de vitória por meio da força e do contra-ataque feroz contra os seus inimigos. E é um tanto que estranho para a mente humana, em um contexto de guerra, em um contexto de conflito, em um contexto de batalha travada, que um rei ou um comandante de um exército, um poderoso, para ser vitorioso, ele se entregue humildemente ao poder dos seus inimigos, ele entregue a sua face ao agravo, ele se entregue e não puxe a espada para combater os seus opressores. Esse texto ao qual nós estamos diante dele, o terceiro capítulo do Evangelho segundo João, ele aponta para o clímax, para o ponto mais alto da história do cristianismo. Jesus, aqui nesse texto, nos versículos iniciais, depois de ter um diálogo com Nicodemos e o conduzir para o assunto acerca do novo nascimento, da regeneração, Jesus então introduz e conduz essa conversa
para aquilo que poderia viabilizar esse novo nascimento, para aquilo que poderia viabilizar a regeneração dos filhos de Deus. E ele vai apontar justamente para algo que conduz nossos pensamentos até a cruz do Calvário. Ele vai fazer menção daquilo que está escrito dos versos 13 em diante. Ele vai fazer menção daquele episódio lá de Números capítulo 21, quando o povo do Senhor peca contra o Senhor. Eles murmuram contra o Senhor, eles se colocam de maneira ingrata diante dele. Então o Senhor os julga, e o Senhor faz com que serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, se encontrem no meio do seu povo e os pique como um juízo seu, diante da rebelião do seu povo. Então aquele povo, diante desse contexto de iminente perigo, o povo clama a Moisés, eles confessam o seu pecado e dizem que tem de fato pecado contra o Senhor, por isso Deus tem enviado essas serpentes no meio deles, para que eles sejam mortos. Então o Senhor clama a Moisés, Moisés clama ao Senhor, e o Senhor responde a Moisés, dá orientações a Moisés. Moisés faz uma serpente de bronze, de acordo com a ordem do Senhor, e coloca sobre uma haste, para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente fossem curados pela fé. Aquela serpente que simbolizava algo amaldiçoado. E Jesus diz aqui nesse texto que do modo por meio do qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Do modo por meio do qual Moisés levantou aquele símbolo de maldição, aquele símbolo maldito no deserto, e de modo que aqueles que olhavam para aquilo, pela fé eles eram curados. Jesus diz, assim importa que o Filho do Homem, que nós entendemos como sendo o Messias, que nós entendemos como sendo o Salvador, que nós entendemos como sendo o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Importa que, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim também Jesus, o Messias, o Filho do Homem, fosse levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensando sobre essas questões, nós gostaríamos de refletir sobre o seguinte tema: a exaltação de Jesus. A exaltação de Jesus. Que exaltação foi essa? Foi uma exaltação por meio da qual ele foi feito maldição, ele foi feito maldito. Nós já mencionamos o fato acerca do que simbolizava ser aquela serpente colocada naquela haste. E a própria palavra do Senhor, nosso Deus, também nos diz, lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E isso, lá no texto de Deuteronômio, é nos dito que é uma consequência do pecado de um transgressor. Aqueles que eram pendurados no madeiro, eles eram malditos do Senhor. Mas então, por que o Senhor Jesus diz que importa, que é necessário que isto aconteça com ele? Por acaso teria ele cometido algum pecado passivo de morte? Teria ele, de alguma forma, pecado contra o Senhor? Por que Jesus diz isso? No Evangelho de João, ele traz mais algumas afirmações acerca disso. Lá no capítulo 8, versículo 28, vai dizer: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ainda lá em João 12, 32 diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. De fato, no quarto evangelho, quando aparece esse termo ser levantado, sempre está se referindo à cruz do Calvário, a cruz a qual o Senhor Jesus haveria de enfrentar. Mas não apenas os textos
do Novo Testamento apontam para isso. Desde já há muito, o Senhor já estava dando indícios, desde o Antigo Testamento, de que o Messias haveria de sofrer, haveria de padecer, haveria de ser angustiado, haveria de ser flagelado, haveria de ser ferido, como nós vemos lá em Gênesis 3,15, um texto conhecido como proto-evangelho. É nos dito lá naquela sentença contra a serpente de juízo, nós vemos ali implicitamente uma promessa de resgate do povo de Deus, e que nós vemos é que a semente da mulher, o Messias que haveria de vir, ele seria ferido no seu calcanhar. Nos Salmos, nós vemos isso, o Salmo 22, um salmo messiânico, quando nos diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que estás longe? Porque se acha longe de mim a salvação. As palavras do meu bramido derramei-me como água, e todos os meus ossos se conjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sorte. Nós ainda vemos lá em Isaías, um dos profetas maiores, capítulo 52, diz que eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava mais desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então esses são textos que apontam para o sofrimento do Messias, e nós poderíamos ainda mencionar os tipos que se apresentam no Antigo Testamento, as sombras que apontam para o Cristo, de maneira que nos dá indícios de que de fato ele sofreria. Mas teria ele cometido algum pecado? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Ele não cometeu pecado algum. E é nos dito nas Sagradas Escrituras, quando chega a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho ao mundo, para salvar ao mundo, para redimir ao mundo, para substituir-nos na cruz do Calvário, onde Ele sofreu os mais terríveis tormentos em seu corpo e em sua alma. Em seu corpo, Ele sofreu os flagelos da tortura do Império Romano no ato da crucificação. Ele teve seus pés e suas mãos cravados naquele madeiro. Em sua cabeça foi posta uma coroa de espinhos que lhe perfurava a cabeça. Ele foi flagelado com o chicote do Império Romano, uma dor extremamente aflitiva, dolorosa, angustiante. Entre os médicos e cientistas, há aqueles que de alguma forma querem reproduzir ou tentar compreender como foi o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E quando nós vamos ver a reflexão que eles fazem, o estudo que eles fazem, nós vamos ver que é de uma natureza terrível e profundamente angustiante, mas muito mais do que o açoito de um Império Romano, a angústia que foi lhe causada pelo abandono dos seus discípulos que fugiram, foi a dor que ele sofreu pela ira de Deus sendo derramada sobre ele. O castigo de Deus estava ali sobre ele, o castigo que deveria ser derramado sobre a humanidade, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre o seu Filho amado, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser redimidos. Quando nós vemos lá no Getsemane, Jesus orando: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Oh, meus queridos, era muito mais do que os instrumentos de tortura do Império Romano.
Os discípulos, depois da morte do Senhor Jesus, eles suportaram com muita serenidade os sofrimentos que lhes foi causado em meio às perseguições. Muitos deles foram crucificados, queimados vivos, foram lançados às feras. Muitos dos quais, em meio a todas as dores, cantavam hinos com alegria, enquanto eram martirizados. Então será que de alguma forma o Senhor Jesus estaria se acovardando aqui nesse momento? Não, de maneira alguma. O que estava naquele cálice que ele diz: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. O que estava naquele cálice era a ira do Deus Todo-Poderoso, que deveria recair sobre a humanidade, que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre as nossas famílias. A ira do Deus Todo-Poderoso, que se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em mentira, que se distanciam da sua verdade, que andam na dureza do seu coração. É por isso que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus chega a clamar, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, o Filho unigênito do Pai, que desde toda a eternidade estava na mais plena comunhão com o Pai, desfrutando da sua glória, ele é separado, o Cristo homem é separado. E é de uma natureza tal que nós vemos o quadro que acontece no momento da crucificação, a cena que se desdobra. Nós vemos que desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. Veja bem, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a luz dos homens, aquele que fez o mundo, está sendo desfeito na cruz do Calvário. A luz está se apagando diante dele, porque ali naquele momento a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. E por meio deste sofrimento ao qual ele se submete, por meio daquela maldição a qual ele foi submetido ao estar na cruz do Calvário, eu e você podemos ser feitos pela fé benditos do Senhor, benditos do Senhor. Um trecho da obra do Senhor dos Anéis diz o seguinte: as mãos do rei são as mãos que trazem cura, e assim será conhecido o rei legítimo. O rei legítimo é aquele por meio do qual suas mãos trazem curas. E aqui no Evangelho nós vemos a legitimidade do verdadeiro e supremo Rei. Ele é aquele que por meio das suas pesaduras nós fomos sarados. Ele é aquele por meio que por meio do seu sofrimento nós obtivemos paz com Deus, vida com Deus, comunhão com Deus. Podemos ser chamados de filhos de Deus por meio do seu sacrifício vicário, por meio das suas dores, por meio da sua angústia, por meio do seu sofrimento, nós somos curados. Ele é a cura das nações, Ele é a cura para esse terrível mal que se alastra nesse momento sobre a humanidade e o qual a humanidade se encontra angustiada e aflita. O mal do pecado, que é o mais terrível de todos os vírus e de que qualquer outra pandemia, o mal do pecado. Ele é a solução para esse problema, para esse terrível mal que nos assola. Então, é isso que nós vemos aqui nesse texto. O Rei bendito, o Supremo, o Filho do Homem, o Messias, na sua exaltação na cruz do Calvário, quando ele é levantado, ele é feito maldito para que eu e você pudéssemos ser benditos do Senhor. E isso é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia das boas novas.
O Evangelho não é um conselho e muito menos um conto de fadas. O Evangelho é uma realidade e é uma grande notícia daquilo que Jesus fez por mim e por você. Na cruz do Calvário, Ele consumou a sua obra e Ele diz: tetelestai, está consumado. Ele consumou a obra que o Pai lhe designara. Ele consumou a obra que o Pai lhe designara. Nós estamos refletindo sobre o tema, a exaltação de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos que foi a exaltação por meio da qual Ele foi feito maldito ali na cruz do Calvário. Em segundo lugar, nós compreendemos que a exaltação de Jesus foi algo que nos trouxe a vida eterna. Veja que em vários momentos aqui no texto vai se repetir essa expressão. No versículo 15 vai dizer: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Com esse propósito é que Ele foi levantado, é que Ele foi exaltado ali na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como é dito logo mais adiante no versículo 16, para que tenhamos a vida eterna. Nós vemos que aquilo que Ele aponta aqui é um tipo daquilo que haveria de acontecer. Quando o Senhor Jesus ele faz menção acerca do que aconteceu com o povo lá com Moisés em Números capítulo 21, Ele está apontando para um tipo daquilo que Ele apontava e direcionava a fé dos crentes do Antigo Testamento para o antítipo, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele tipo, Ele trazia cura física para o povo, mas o antítipo, em sua glória infinitamente maior, Ele traz a cura espiritual, Ele traz o perdão dos pecados, Ele traz a cura para a alma dos homens que se encontram envenenadas com o veneno do pecado, com o veneno de Satanás, com o engano de Satanás. Nós vemos a glória do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o antítipo, no que o antítipo estava relacionado, o tipo estava relacionado, aquela serpente lá no deserto se relacionava com questões temporais. O Senhor Jesus, o antítipo, Ele vem para trazer cura para aquilo que é eterno, para trazer a vida eterna. A vida lá com aquela serpente que foi levantada era uma vida temporária que era concedida. A vida que é concedida por Cristo Jesus, aquele que foi levantado na cruz do Calvário, é uma vida eterna. Todos aqueles que olham para Jesus, todos aqueles que olham para o Rei exaltados, estes são alvos da graça de Deus e podem adentrar no reino de Deus e têm a vida eterna. E tudo isso pela graça de Deus, tudo isso pela graça, tudo isso pelos méritos de Jesus, tudo é mérito dele que foi conquistado para o povo eleito do Senhor. É pelos méritos de Cristo que nós temos a vida eterna, aquele que venceu a morte, aquele que foi crucificado, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele ressurgiu dos mortos. O seu corpo não viu corrupção, nem a sua alma foi deixada na morte. No domingo, Maria Madalena foi até o sepulcro onde Jesus havia sido colocado. E ela observa que a pedra que selava o sepulcro havia sido removida. Então ela corre e vai avisar os discípulos o que estava acontecendo. A pedra havia sido removida. Quando eles chegam lá, os discípulos, Pedro e um outro discípulo, eles veem que o corpo de Jesus não estava lá. Aqueles discípulos voltam para casa, certamente desolados, certamente perplexos, por não saber do que se tratava. Talvez eles trouxessem em sua mente, de repente, o pensamento de que o seu corpo fora roubado. Mas então Maria permanece ali na frente do sepulcro,
ela permanece chorando, angustiada. Então ela levanta, ela toma a atitude de olhar para dentro do sepulcro, e quando ela olha, ela vê que havia 2 homens de branco dentro do sepulcro. Então um deles lhe pergunta: mulher, por que choras? Ela responde: porque levaram o corpo do meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não conheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, levantando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, reconhecendo-lhe Jesus, reconhecendo que era Jesus. O Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele ressurgiu dos mortos. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que o Senhor Jesus, Ele apareceu para cerca de 500 irmãos. O Senhor Jesus, Ele aparece para mais alguns discípulos. Em Apocalipse, nós vemos que João tem uma visão gloriosa. Nós vemos que João se encontrava na ilha de Patmos, e ele tem uma visão do Cristo ressurreto, uma visão tão gloriosa que ele cai aos seus pés, mas Jesus põe-lhe as mãos sobre ele e diz: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O Senhor Jesus ressuscitou e Ele está entronizado, assentado à direita de Deus Pai. Isto é uma realidade, isto é um fato para a igreja, isto é uma realidade. Não é um conto de fadas, mas trata-se de uma realidade na vida da igreja. O Senhor Jesus foi crucificado, morto, sepultado, mas Ele ressurgiu e Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele vive pelos séculos dos séculos. Jesus diz que o objetivo por meio do qual Ele foi levantado era para que nós tivéssemos a vida eterna. Era para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Obviamente, se este é o propósito, essa é a finalidade, e essas são as bênçãos para aqueles que se achegam a Ele por meio da fé, crendo que de fato Ele veio e habitou entre os homens e consumou a obra que o Pai lhe designara. O fim para aqueles que se negam a crer no Filho de Deus, certamente, é a morte eterna. Certamente é ser julgado, é ser condenado. É isso que o texto está trazendo aqui. Você pode olhar na sua Bíblia. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Não é a palavra dos homens, mas é a palavra do próprio Cristo. Quem não crê já está julgado. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado desde este momento, porquanto não crê no Filho do Homem. E o julgamento é este: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais ao mal. Os homens se entregaram aos desejos do seu coração e disseram não para Deus. Esse é um texto que nos traz temor aos nossos corações, que nos traz uma advertência para mim, para você. Nós precisamos crer em Jesus. E esse crer e essa vida eterna está relacionada, ela trata-se de um relacionamento com Deus. Implica em um relacionamento profundo. A palavra do Senhor nos diz, lá em João, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Se o Deus a qual você conhece,
é um Deus diferente daquele que se revela nas Sagradas Escrituras. Você não tem nada mais do que um ídolo em sua vida. Nós precisamos crer neste Evangelho. Nós precisamos crer na Palavra de Deus. É por meio de Cristo Jesus que eu e você podemos ter vida. Nenhum outro caminho pode nos dar vida. Então somente o Senhor Jesus. Ele diz que Ele é a fonte de água viva nesse Evangelho de João. Ele ainda diz que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E Ele ainda nos diz, mais adiante, lá no capítulo 10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, elas jamais perecerão, ninguém as arrebata da minha mão. Jesus diz ainda lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, ainda aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Lá em Apocalipse ainda diz, aquele que tem sede, venha, e quem quiser beber, e quem quiser receba de graça a água da vida. Que possamos ir ao encontro do Senhor Jesus, para que possamos ter vida, que os nossos olhos estejam fixos na cruz, estejam fixos no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez por nós, no sacrifício que Ele executou, para que por meio deste sacrifício nós tivéssemos vida. E ali nós vemos manifesto o grande amor de Deus, o grande e infinito amor de Deus. O Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho amado para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, tivéssemos vida eterna e não perecêssemos. Esse texto nos traz algumas lições muito importantes. A primeira delas é que nós somos salvos pela graça de Deus, porque única e exclusivamente foi Jesus quem pagou o preço por todos os nossos pecados. Mas isso não foi de graça, Ele pagou um alto preço. Portanto, nós devemos levar a sério a nossa vida cristã. Nós devemos levar em consideração e em muita estima aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele de fato pagou um alto preço. Portanto, devemos viver uma vida em conformidade com a sua vontade. Ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Deus, de fato, Ele enviou o seu Filho amado para que tivéssemos vida. Portanto, devemos dar graças a Deus também por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Certamente você que está aí nos ouvindo, você que ora ao Senhor, você certamente ora dizendo, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me salvou dos meus pecados. Mas comece com a sua vida, expor isso, essa gratidão que você tem, não apenas com seus lábios, mas aquilo que você raciocina teologicamente, possa refletir isso, que eu e você, nós venhamos de fato compreender e dar graças a Deus, compreendendo de que de fato tudo foi feito por Jesus e nós não temos mérito algum na nossa salvação, na nossa vida eterna. Jesus pagou todo o preço. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus, de maneira que não restou nenhuma gota para mim, para você, ou qualquer outra pessoa da face da terra. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Foi Ele quem nos salvou. Ao Senhor pertence a salvação. Nem todos os que ouvem o Evangelho creem no Filho de Deus, mas todos aqueles que nele creem, quer judeu, quer gentio, eles têm a vida eterna. Outra lição que nós podemos aprender, mas nesse texto, é que, como nos é dito, nas palavras não pereça, não necessariamente significa dizer que a pessoa perderá a sua existência física. E tampouco implica dizer que essa pessoa que não crer no Filho e que perecerá, ela será aniquilada. Não, muito pelo contrário. Note que pereça é antônimo de ter a vida eterna.
O que nós entendemos aqui com esse texto é que aqueles que haverão de perecer, porquanto não creram no Filho de Deus, eles perecerão em sua totalidade, tanto a sua alma quanto o seu corpo sofrerão o dano eterno da segunda morte, sofrerão o eterno juízo de Deus. Certamente também o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, Ele trouxe salvação. É muito óbvio, é muito claro nas Escrituras que na sua segunda vinda Ele trará juízo. Mas aqueles que desde já não crerem, desde já estão julgados e condenados. Talvez alguns nos dias do juízo digam: ah, Senhor, mas eu era ignorante, eu não tive conhecimento. Você que escutou essa mensagem nesse dia, você não poderá dizer isso. Talvez você escute do Senhor que você amou mais as trevas do que a luz. E certamente você escutará que é indesculpável, assim como está escrito lá em Romanos. Nós iniciamos essa mensagem da palavra do Senhor dizendo que, ou refletindo acerca das guerras e dos combates que os homens travam e como eles alcançam a sua vitória, que é por meio da força, que é por meio do contra-ataque em relação aos seus inimigos, um contra-ataque feroz. É assim que os governantes, é assim que os homens travam as suas guerras no mundo. E refletimos acerca do fato de que é um tanto que estranho para a mente humana que em um contexto de guerra, o rei vitorioso seja aquele que não puxa a espada, que não faz uso do seu poder, mas quem se entrega voluntariamente ao poder dos seus inimigos. Mas foi exatamente assim que o grande rei, o Messias, o Filho do homem, o Senhor Jesus, Ele travou a maior de todas as batalhas da humanidade e Ele venceu, como está escrito lá em Colossenses, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, triunfando deles na cruz. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, que Ele tenha misericórdia de nós. Olhemos para Jesus, que foi exaltado na cruz do Calvário. Ele é a esperança para mim e para você, a única esperança de vida eterna. Como diz Pedro, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Amém. Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Que ela frutifique em nosso coração para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém.